Capítulo 132. Correntes não são as únicas coisas que vão ser quebradas. Isso foi obra de Cyrus, tenho certeza. Um grito se forma dentro de mim, expressando que essa é a verdade. Ele atormentou esse homem, assim como passou um milênio atormentando a fera imortal, simplesmente porque podia fazê-lo. É nojento, impensável. Ainda assim, aqui está mais uma prova de que Cyrus é vil, desumano, cruel, e de que seus planos devem ser impedidos, não importa a que custo, porque qualquer pessoa capaz de fazê-lo, que machuque outra criatura só porque tem o poder de fazê-lo, que passe séculos usando e destruindo o próprio filho, é capaz de fazer qualquer coisa. Quando considero os motivos pelos quais ele nos sentenciou à prisão enquanto fica correndo por aí livre, leve e solto, sinto uma vontade ainda maior de acabar com os planos dele e de garantir que Cyrus nunca mais vai conseguir machucar ninguém. Quando fugirmos deste lugar e eu conseguir a minha gárgula de volta, prometo a mim mesma que Cyrus vai pagar por isso. O que você quer, garoto? Pergunta o forjador a Remy com uma voz tão grave e estrondosa que faz tremer as janelas dos prédios ao redor. E isso tem sentido, considerando que ele é gigantesco. Não tanto quanto a fera imortal, mas também não chega a ser gigantesco como os gigantes. Ele é grande, muito grande, mas é só quando Remy chega perto que percebo o quanto. Remy, com o seu 1,90 m, não chega nem um terço da altura do gigante, que deve ter quase 6 metros de altura, um gigante entre os gigantes. Não me espanta o fato de ele ter uma fornalha gigantesca. Temos uma proposta para você, anuncia Remy falando em voz alta. Não tenho tempo para propostas, tenho várias celas para fazer. Ele se vira e pega um molde curvado enorme da pilha logo atrás. Em seguida, o traz até sua bancada de trabalho. Reconheço o formato e a curvatura do molde. Já faz dias que estou olhando para a versão final do produto da nossa cela. É a parte da parede da cela que forma a jaula na qual estamos. E ele leva aquele trambolho de um lado para o outro como se não pesasse nada. Celas, murmuro para Hudson, e seu rosto fica bem sério. O bracelete dentro de um bracelete, dentro de outro bracelete no qual estamos presos. Não é de se espantar o fato de ele estar aqui, praticamente escravizado. A prisão deixaria de existir sem sua presença, o que, na minha opinião, seria uma solução maravilhosa. Por que está produzindo celas? Questiona Remy. Mávica me disse que essa é a primeira vez em anos que temos algumas que ficaram vazias. É a tranquilidade antes da tempestade, responde-lhe o forjador, enquanto recoloca a máscara de soldar diante dos olhos e abre as portas enormes da fornalha. A onda de calor que sai de lá é tão quente que não faço a menor ideia de como Remy suporta ficar tão perto do mecanismo. Tenho a impressão de que já estou derretendo, e isso a 6 metros de distância. Como assim? Grita Flint para ser ouvido sobre o rugido daquele fogaréu enorme. Significa que alguém está planejando mandar um porrilhão de novos prisioneiros para cá. Responde Hudson com expressão taciturna. O jeito que ele fala sugere que Cyrus é o alguém em questão. Pessoas de Katmai? Pergunto me sentindo enjoada. De todos os lugares possíveis, eu imaginaria. Responde Remy com a voz cáustica. O forjador vai enchendo devagar o molde com o metal derretido. Em seguida, deixa-o descansar e deposita uma peça enorme de metal quente na bancada. Ele começa a golpeá-la com uma marreta, cujo tamanho é quase do de Flint. Martela e martela. Cada martelada ecoa como uma trovoada, até que uma curva bem distinta e reconhecível começa a se formar. Entretanto, quando a curva aparece, o metal já começou a esfriar. Assim, ele abre a fornalha de novo e o enfia lá outra vez. E isso é algo bom para mim, considerando que o trabalho das marteladas é tão alto que quase impossibilita o meu raciocínio. Vocês precisam ir embora daqui. O forjador fala para nós enquanto pega um tonel de água e sorve um gole. Acho que você vai se interessar pelo que temos a dizer, insiste Remy com a voz tranquila. À primeira vista, o forjador parece prestes a se recusar a ouvir. No entanto, ele se senta em um rochedo enorme e olha para nós com uma cara irritada. Certo, me falem o que vocês querem para que eu possa recusar.
E aí vocês podem ir embora. Não é o convite mais amistoso que já ouvi, mas é mais do que eu estava começando a pensar que conseguiríamos. Por isso, estou tentando ser otimista. Precisamos que você nos confeccione uma chave. Conta Flint a ele, começando a falar devagar, talvez para medir o grau de interesse dele. E por sorte, ele se interessa. Que tipo de chave? Hudson entra na conversa e começa a explicar sobre a fera imortal que está acorrentada há 1000 anos com os grilhões que ele criou. Todavia, assim que o gigante ouve a menção à fera e aos grilhões, ele começa a balançar a cabeça negativamente. Não posso fazer isso, ele nos avisa. É impossível. Por que não? Você não acha que 1000 anos é tempo demais para deixar alguém acorrentado? Uso esse argumento de propósito, considerando que ele passou todo este tempo escravizado também. 1000 segundos já são um tempo longo o bastante para alguém passar escravizado, retruca ele. Mas o fato de eu acreditar nisso não significa que posso ajudar vocês. Mas é o seu trabalho. Você foi o forjador que criou os grilhões que prendem a fera. Sim, e também sou o forjador que foi obrigado a vir trabalhar nessa prisão. De maneira geral, os guardas não me perturbam, desde que continue produzindo as celas e os braceletes. Gosto que as coisas sejam desse jeito. Não estou disposto a arriscar a vida que tenho para melhorar a situação de uma criatura que irritou Cyrus por toda a eternidade. Uma criatura que nem conheço. Ah, mas você conhece sim. Sinto vontade de dizer, de várias maneiras. Ele é igual a você. Mas sei que isso não vai ter importância. As pessoas raramente sentem empatia quando estão sofrendo. Se não quiser fazer isso por um estranho, que tal fazer por alguém que você conhece, Vander? Pergunto. Alguém que você ama. Como sabe meu nome? Pergunta ele. Ninguém aqui sabe meu nome. Porque conheço Falha. Eu lhe respondo, e ela quer que você volte para casa. Mentiras, ele grita. Que embromação é essa? A minha Falha está a milhares de quilômetros daqui. Em uma floresta de sequoias. Eu sei, estive com ela há algumas semanas. Aponto para Hudson e Flint. Nós 3 estivemos lá. Não acredito em vocês. Que motivo vocês teriam para visitar Falha? E como fizeram isso? Sua voz está cheia de escárnio. Vocês estão na prisão. Só estamos aqui há alguns dias, diz Flint a ele. E viemos até aqui, pelo menos em parte, para falar com você, explica Hudson, para convencê-lo a produzir uma chave e a ajudar a sair daqui e poder voltar para Falha. Mentiras! Ele grita outra vez enquanto se vira e agarra Hudson com uma daquelas mãos enormes. Ele o sacode. Ninguém nunca sai deste lugar. Ninguém. E vou fazer você pagar caro se estiver mentindo sobre minha Falha. Ninguém está mentindo. O rosto de Hudson mostra todo o seu esforço para livrar os próprios braços da mão do gigante, mas percebo que Vander não vai soltá-lo antes de ter certeza de que o esmagou. Corro para perto dele e coloco a mão no outro braço do gigante. Juro, ela mandou dizer, ainda me recordo. Ele solta Hudson com tanta rapidez que o meu consorte quase não consegue se agachar ao tocar o chão. O que foi que disse? Sussurra Vander, e os olhos com que ele me encara estão cheios de lágrimas. Ela disse que você saberia o significado disso. Digo-lhe. Ela ainda se lembra do poema. A respiração de Vander está trêmula agora. Ela ainda se lembra de mim? Ela o ama, Vander, diz Hudson a ele. Ela nunca deixou de amar você e está sofrendo por causa disso. A última frase atinge o gigante tal qual um golpe, fazendo-o recuar até o rochedo que usa como assento, enquanto suas mãos tremem. E as nossas filhas? Não chegamos a conhecê-las, respondo-lhe com a voz baixa. Somente Falha. E ela está muito angustiada pela sua ausência. Continua apegada à promessa que você fez a ela, ao anel que você lhe deu de presente. O olhar dele fica completamente atormentado, um sofrimento tão explícito que é quase doloroso demais de se testemunhar. Mas continuo. Você fez uma promessa a ela e prometi à Falha que o ajudaria a cumpri-la, que eu o libertaria e o mandaria de volta para casa. Paro por um momento, considerando que Vander talvez precise de um argumento mais forte. E isso não foi somente uma promessa qualquer. Sou a futura rainha das gárgulas, e as minhas promessas se tornam lei. Paro de novo, observando o rosto dele, para ver se o meu argumento surtiu efeito. Ele continua cético. Temos um plano para escapar daqui, conta Remy rapidamente. Mas vamos precisar daquela chave primeiro, comenta Hudson.
No começo, o forjador não diz nada. Fica simplesmente olhando para o espaço, com lágrimas do tamanho do meu punho fechado lhe rolando pelo rosto. Por fim, quando começo a pensar que não consegui tocar a sua sensibilidade, que não resta mais nenhuma sensibilidade nele, Vander sussurra. Sobre essa chave, para quando precisam dela? Nós 5 trocamos um rápido olhar. Esta noite, replica Remy, se achar que consegue. O forjador olha para as vigas expostas de metal na oficina. Em seguida, volta a olhar para nós. Preciso de 6 horas. 6 horas para confeccionar uma chave? Hudson pergunta, visando esclarecer a questão. Se voltarmos daqui a 6 horas, você vai estar com a chave? Se voltarem daqui a 6 horas, terão a chave e terão a mim também. Seu olhar perpassa os demais antes de fixar no meu. Vocês vão me levar quando saírem? Eu lhe prometo, garanto, temos uma maneira de libertar você. Ele concorda com um aceno de cabeça. Em seguida diz mais uma vez, 6 horas, vou estar pronto. Sorrio para ele e digo, obrigada. Ele concorda com um aceno de cabeça. Eu que agradeço a vocês. Sinto vontade de curtir a vitória por alguns momentos e o fato de que podemos realmente cair fora daqui e encontrar uma maneira de libertar a fera imortal. Mas, ao que parece, Remy tem problemas maiores com que se preocupar. Mal cheguei a dar 2 passos para ir embora quando Remy bate as mãos e diz: se temos somente 6 horas, então temos que nos apressar com os preparativos. Capítulo 133. Todo mundo tem que ralar para entrar no jogo. O que precisamos fazer? Flint pergunta quando voltamos para o beco escuro que nos levou até a oficina do ferreiro. E percebo pelo seu jeito saltitante de andar que ele está pronto para entrar em ação. Não o culpo por isso. Estou tão empolgada pelo fato de o forjador ter concordado em nos ajudar que estou quase dando uns pulos de alegria também. Fiquei receosa de que ele fosse recusar, ou de que pudesse ter se esquecido da esposa e das filhas e quisesse ficar aqui, onde acha que é o seu lugar. Mas isso não aconteceu. Ele vai criar a chave para libertar a fera imortal e vai sair daqui com a gente. Acho que não conseguiria pensar em nada tão audacioso, mesmo se tentasse. Preciso que você e Calder encontrem Bellamy. Ele está aqui no fosso hoje, mas é difícil de encontrá-lo. Digam que preciso de um número. Ele é o único que sabe qual é o número certo. Flint parece confuso. Um número? Tipo, é um número qualquer? Ou está falando sobre algum número específico? Porque posso lhe dar o número agora mesmo, se quiser. Posso lhe dizer vários números e é um número específico. E ele vai saber qual é o número de que preciso. Replica Remy a Flint, balançando a cabeça. E antes que você diga que não sabe quem é Bellamy, não sei mesmo. Calder sabe, é por isso que coloquei vocês 2 juntos. Ele fita a amiga. Comece dando uma olhada nas lojas de jogos. Veja se consegue pegar o rastro dele lá. Já estava planejando fazer isto. Não é a primeira vez que tenho que ir atrás dele. Ela enlaça o braço no de Flint. Vamos lá, grandão. Conforme os 2 vão andando, com Calder tentando incitar Flint a cantar com ela uma música que nenhum dos 2 já ouviu antes, Remy olha para mim. Preciso que venha comigo, Grace. Temos de ir a um lugar e não temos 1 minuto a perder. E para onde nós vamos? Retruca Hudson. Nós não, retruca Remy. Somente Grace e eu vamos até lá. Temos uma coisa para fazer. Eu já tinha visto isso antes, mas tenho um trabalho diferente para você. Ah, mas não vou sair de perto de Grace. Sei que sou uma humana indefesa, mas vou ficar bem. Asseguro a ele, tentando me concentrar no fato de que meu consorte quer me proteger, em vez de pensar que não sou capaz de proteger a mim mesma. As sobrancelhas dele se erguem no movimento brusco. É claro que você vai ficar bem, Grace. Ele faz um gesto negativo com a cabeça. Tem razão, vai ficar bem sem mim. Para onde precisa que eu vá, Remy? Para os rings. Se vamos sair daqui, vamos precisar de bastante dinheiro. E o único jeito de ganhar muito dinheiro em tão pouco tempo? Lute por ele. Ele dá de ombros. Isso se você achar que dá conta do recado. Por onde eu começo? Hudson começa enquanto passa o braço pela minha cintura e me puxa para junto de seu corpo. Há 4 rings diferentes, 2 ruas mais para baixo. Escolha um e comece. Ele joga um punhado de moedas de ouro para Hudson. Isto aqui deve cobrir o preço da sua entrada. Hudson pega as moedas com a mão que ainda está livre e as enfia no bolso. Tenho as minhas próprias moedas, mas obrigado.
Em seguida, ele vira a cabeça e dá beijinhos na minha bochecha e perto da orelha. Pode deixar comigo, gata. Vai me deixar aqui para arrebentar a cara de umas pessoas e deixar que elas arrebentem a sua? Que coisa mais linda, não? Acho melhor você voltar de lá inteiro, insisto. Acho que vai ter que esperar para ver. Ele me dá um beijo, desta vez um beijo de verdade, e se afasta, mas não sem antes encarar Remy com um olhar de advertência. Quero ela exatamente nessas condições quando vocês voltarem deste lugar para onde tem que ir. Revira os olhos. Sabe que eu poderia dizer o mesmo a seu respeito, não é? Mas ele simplesmente ri e diz, vou tentar. Em seguida, volta pelo caminho para onde viemos. Isso não me deixa nem um pouco confortável. Digo quando ele já está se afastando, mas Hudson simplesmente ri e desaparece na escuridão. Acho melhor ele não se machucar, digo a Remy, enquanto ele me leva na direção oposta. Ah, é claro, é melhor a gente apertar o passo. Começa a Remy a andar comigo a passos rápidos, ou então você vai perder a chance de provar toda essa sua valentia. Eu encaro apertando os olhos. Não sou do tipo que brinca de clube da luta. Você não vai precisar fazer isso, explica ele rindo. Não é esse tipo de lugar. E que tipo de lugar é? Pergunto. É um lugar bem mais divertido. Capítulo 134. Você oferece a mão, mas a pessoa quer o braço inteiro. 10 minutos depois, estou olhando pela vitrine para o interior da loja onde Remy quer me levar. E não estou nem um pouco satisfeita. Acho que prefiro ir brincar de clube da luta. Comento com ele, meus olhos arregalados. Bem, essa é a função de Hudson. Essa aqui é a sua. Faço um gesto negativo com a cabeça. Acho melhor trocarmos de lugar. E o palhaço ri da minha cara. Ele tem a audácia de rir, enquanto vai me levando para a porta. Receio que não é assim que as coisas funcionam. Cara, não vou fazer uma tatuagem. Vai ter que fazer. Como é que é? Eu o encaro irritada. Você não tem o direito de tomar essa decisão por mim. Ele suspira. Não estou tentando forçar você a fazer nada. Só que se quisermos sair deste lugar, essa é a única maneira que conheço de conseguir fazer isso. Com uma tatuagem? Pergunto cética. Com uma das tatuagens de Vikram. Ele responde enquanto segura a porta aberta para mim. Tenho uma teoria. Ah, e eu tenho que ser tatuada por causa da sua teoria? Está prestes a ganhar uma tatuagem feita por uma das bruxas mais poderosas do fosso por causa de uma teoria. Ele pisca o olho. Não é a mesma coisa. Então, qual é o motivo disso? Venho pensando nisso desde que você me puxou para o pesadelo infernal de Hudson. Você é capaz de canalizar a magia, certo? Você sabe que sim. Dou uma olhada no interior daquele lugar, que mais parece um salão de cabeleireiro elegante do que qualquer estúdio de tatuagem que eu já tenha visto. Não que eu tenha visto muitos, mas a menos que todos os filmes estejam mentindo, além de todos os estúdios de tatuagem na frente dos quais já passei, este lugar é de fato um dos mais extravagantes, o que não chega a ser ruim, na minha opinião. É o que penso quando a recepcionista de cabelos verdes e dourados nos oferece água de pepino enquanto esperamos. Mas não consigo usar a magia do jeito que você consegue, só consigo canalizá-la. Ele concorda com um aceno de cabeça. Percebi. Acho que isso acontece porque você não foi feita para acumular magia. É por isso que ela a deixa logo depois que você a recebe. Você é um conduíte. Bem, quem não adora ser comparada a uma tubulação elétrica? Embora eu deva admitir que estou curiosa para saber qual é a intenção dele com tudo isso. Digamos que eu concorde com a sua ideia. O que uma tatuagem tem a ver com o plano? As tatuagens de Vikram são capazes de fazer todo tipo de coisa. Por isso, estou pensando que, com a tatuagem certa, você vai poder puxar a minha magia, incluindo a magia que nunca consegui acessar, e armazená-la na tatuagem. Depois, vai conseguir mandá-la de volta para mim, livre das barreiras mágicas da prisão. Ele fica em silêncio por um momento enquanto assimilo a ideia. Em seguida, se inclina um pouco para a frente. E não sei se ele está tentando convencer a mim com a sua própria frase ou a si mesmo. Não sei quem foi o seu pai, mas minha mãe me contava uma história na hora de dormir em que dizia que ele me deu poder suficiente para abrir um buraco nas muralhas dessa prisão, para demolir tudo isso aqui quando eu estivesse pronto. Eu me lembro daquele instante em que coloquei a mão ao redor do braço dele pela primeira vez.
Remy tinha poder, mas não muito. Será que o poder dele simplesmente está escondido de mim? É assim que saímos daqui? Ele faz um gesto negativo com a cabeça. Não sei, mas sei que quando me dá a flor, você tem uma tatuagem no braço. E como não há nenhuma tatuagem em seu braço agora, é sinal de que vai fazer um ano fosso. E por que outro motivo além de me ajudar a libertar a minha magia para nos tirar daqui? Então, essa tatuagem pode ser necessária para nos tirar daqui? Ou talvez não. A única coisa que você sabe é que eu faço. Reflito a respeito daquilo e libero um suspiro. Sinto vontade de dizer, de jeito nenhum, para ele, em relação a essa tatuagem. Mas e se ele estiver certo? E se essa for a única saída? Seria horrível colocar tudo a perder só porque não mantive minha cabeça aberta. Ela pode ser pequena, pelo menos, em algum lugar que o meu tio Finn não veja? Ele simplesmente ri. Pode ser em qualquer lugar que você queira, Gracie. Acho que o lugar em que a vi não importa. Só que isso não chega a ser verdade, porque quando Remy diz seu nome para a recepcionista, os olhos dela se arregalam. Ela pede licença e corre até o fundo da loja. Segundos depois, a tatuadora vem nos cumprimentar. E ela é deslumbrante. Deve ter uns 50 ou 60 anos, com cabelos curtos, grisalhos presos em 2 trancinhas com degradê azulado, de modo que se parecem com estalactites de gelo. Ela usa uma camiseta regata preta que valoriza os braços todos tatuados. Em um dos braços, ela exibe uma cena aquática completa e no outro, uma cena centrada no elemento terra, e ambas são absolutamente lindas. Remy, é você? Ela pergunta. Ah, pois não? Ele parece meio confuso. Desculpe, já nos conhecemos? Sua mãe o trouxe aqui quando você ainda era garotinho. Imagino que fosse novo demais para se lembrar. Ela estende a mão. Meu nome é Elisa. Ele a cumprimenta com um aperto de mão. E o meu nome é... As bochechas dele ficam coradas quando percebe que estava prestes a se apresentar de novo. E percebo que esta é a primeira vez que o vejo sem jeito. Fico me perguntando se é porque Elisa conhecia a mãe dele ou se é porque pela primeira vez desde que cheguei a este lugar, alguém conhece mais sobre uma situação do que o próprio Remy. Ele aponta para mim. Esta aqui é Gracie. Gracie? Repete ela arregalando os olhos. Então, essa foi a garota que afrontou a Irmandade da Flor Noturna e sobreviveu. Andei ouvindo muitas coisas boas a seu respeito, Gracie. Agora é a minha vez de me sentir desconfortável. Ah, obrigada. Foi obra do acaso mais do que qualquer coisa. Ela ri. Uma parte enorme da vida é assim. Vamos começar. Ela faz um sinal apontando para o fundo da loja. Mas ainda nem escolhemos o desenho. Protesto. Ela tem um visual incrível e adorei suas tatuagens, mas não quero que o meu braço inteiro seja coberto por desenhos. Pelo menos não agora. Elisa parece ficar confusa, mas já criei o desenho. A mãe de Remy me pagou pelo serviço há 12 anos e disse que você apareceria quando precisasse dele. Quando você chegou hoje, imaginei que... A minha mãe fez isso? Remy pergunta e parece chocado, mas ao mesmo tempo também está emocionado de um jeito que não parece ser capaz de assimilar. Acho que ela sempre soube que algum dia você precisaria contar com uma ajuda adicional. Diz Elisa, aproximando-se dele e apertando seu ombro com empatia. Conheci sua mãe, fiz algumas tatuagens nela no decorrer dos anos. E se tem uma coisa que sei, é que ela amava você, garoto. Remy engole em seco. Em seguida, sussurra. Obrigado. Por nada. Ela concorda com um aceno brusco de cabeça, como se já tivesse usado sua cota de emoções para o dia de hoje. E mais um pouco. Agora, quem está pronta para ganhar uma tatuagem? Eu. Respondo, embora sinta um vazio no estômago. Posso pelo menos ver o desenho antes? Já que sou eu quem vou ter que passar o resto da vida com isso no corpo? A minha voz deixa explícito. Nada disso, intervém Elisa com um sorriso. Acho que essa aqui deveria ser uma surpresa.